estudo de hoje é o 15. Fora da caridade não há salvação. Então, esse tema, fora da caridade não há salvação, primeiro a gente tem que entender o que é caridade e o que é salvação. Senão a frase, para aqueles que não entendem muito bem, não faz sentido, né? Mas a caridade, que a gente ouve falar todo dia, toda hora, em todas as religiões, né? Ela não se resume só em dar esmolas. Existem várias formas, várias maneiras da gente fazer caridade, dar caridade, viver a caridade, né? Na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, tem uma passagem específica que fala de 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade, que são as principais virtudes que temos que desenvolver como encarnados em evolução. Mas existem algumas outras traduções que diz que as 3 virtudes é a fé, a esperança e o amor. Mas qual das duas será que está certo? Será que o amor e a caridade são as mesmas coisas? Né? Então a gente precisa entender primeiro o que significa caridade. Caridade vem de caritas, que é uma palavra do latim que significa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Caridade é o amor por excelência em ação, né? E quando a gente pega a tradução, as 2 traduções, né? Várias, cada uma vem de um jeito, né? Fé, esperança e caridade. E fé, esperança e amor, as 2 estão corretas, né? Porque caridade é o amor. E o amor é a caridade, né? Então, todas as traduções que a gente vê que as 3 principais virtudes que a gente precisa para chegar na evolução espiritual. As principais, existem outras, muitas outras, né? Que a gente pode praticar. Mas essas são as 3 principais. Né? E tem também uma passagem, né? Que quando Jesus foi tentado por um doutor da lei, querendo saber o que ele deveria fazer para ser salvo. Então o doutor da lei chegou para Jesus e perguntou para ele o que ele tinha que fazer para ser salvo, né? Por quê? Como se diz? Porque para ele estava querendo saber por que fora da caridade não há salvação. Então a gente tem que entender o motivo para ser salvo. Existe um objetivo da gente estar aqui na Terra, né? Existe um objetivo para isso. Então Jesus foi tentado, né? Por esse doutor da lei. E ele falou assim para Jesus. Aí Jesus ter um motivo para ser salvo. Existe um objetivo da gente estar aqui. Então Jesus foi tentado e falou para ele assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Essa era a condição para ele ser salvo, do doutor da lei, que Jesus estava explicando para ele, né? E daí, a partir daí, Jesus já estava dando a definição da caridade, do que é a caridade, né? Só que esse doutor da lei ainda chegou querendo se fazer de uma pessoa justa. E disse a Jesus: quem é o meu próximo? E aí, Jesus anunciou aquela palavra do bom samaritano, que nós já ouvimos falar sobre ela, né? Assim, um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram
cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, observando, passou igualmente adiante. Não socorreu, foi embora, né? Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe o óleo e o vinho das feridas e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem este homem e tudo o que dependeres a mais, e eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que cair em poder dos ladrões? O doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Essa parábola se encontra em Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Então, meus irmãos, quem acabou fazendo a caridade, né, foi o samaritano. Só que a gente hoje tem uma visão de samaritano como uma pessoa boa. Mas naquela época de Jesus, a visão era diferente, né? Tinha um sacerdote, tinha o levita, né? Os 2 passaram. O levita, que naquela época era considerado uma pessoa próxima do sacerdote, ele era quase um ajudante do sacerdote, né? E nenhum dos 2 passou, os 2 passaram e nenhum ajudou, né? E os 2 eram religiosos. E o samaritano naquela época era considerado pelos judeus como um impuro, né? E foi exatamente esse impuro que ajudou e que teve compaixão com aquele viajante. Então essa é a parábola do bom samaritano. Oi? Ele era mal nessa luta e não tinha salvo Pra gente, né, hoje ele é considerado uma pessoa boa, né? Só que naquela época os judeus não consideravam uma pessoa boa, né? Só que ele foi o único que salvou, que socorreu. Então, por isso que a gente não pode julgar, né? Ninguém. A gente não pode julgar. Gente, então a caridade não pode se resumir somente numa ação material, né? Existem várias formas da gente praticar a caridade. A doutrina espírita traz para nós uma visão material, uma visão moral, uma visão intelectual e uma visão espiritual da caridade. Além de todos esses tipos de caridade que a doutrina espírita traz para nós, existe também a caridade póstuma, né? O que é a caridade póstuma, meus irmãos? Né? Quando Jesus anunciou que viria, né, a terceira revelação, que é o Espiritismo, já estava anunciado que viria, né? E ele veio para quê? Todas as religiões não tem aquela religião que prega a caridade, as leis divinas e pratica lá fora, são boas. Mas somente da doutrina espírita que faz essa caridade póstuma depois que a gente desencarna, né? Que já imaginou aqueles irmãos que não têm o conhecimento da vida após a morte do corpo físico, eles ficam desorientados, perdidos. E onde eles encontram essa ajuda, esse socorro, essa salvação do seu espírito?
da doutrina espírita, nas reuniões de desobsessão. Só nos centros espíritas, onde existe o pronto-socorro espiritual, as colônias espirituais que ficam aguardando, né, os mensageiros de Jesus, buscá-los, né, nos bares, nas ruas, nas matas, né, na porta da igreja, de qualquer igreja. Eles ficam perdidos lá, querendo achar a luz. Uns nem sabem que desencarnaram, ficam perambulando por aí, né? E chega uma hora que eles cansam, eles andam, e aí pede ajuda, pede socorro, e quem socorre? A doutrina espírita. Por isso que muitos estudiosos da doutrina espírita falam que o espiritismo é a religião do futuro. E que no futuro vai existir apenas uma religião, a religião do amor. Né? Então, meus irmãos, a caridade é amar. É amar sem distinção, é doar-se, né? Doar-se plenamente, sem querer nada em troca. Essa é a verdadeira caridade. Então, a gente tem várias formas de praticar, né? Dando um conselho, sabendo ouvir na hora certa, ajudando com dinheiro, com alimento, com roupa, né? Tem também aqueles irmãos que já vêm com dom de outras vidas, outras existências, já vêm com uma parte intelectual mais avançada, né? São os cientistas, os professores, os médicos, demais profissões, né? Só que assim, não adianta nada eles ter toda essa sabedoria, todo esse conhecimento na sua área específica, se não usá-la para o bem, né? Não, assim, pensando só ganhar o seu próprio dinheiro para sustentar e não fazer caridade. Um médico, por exemplo, ele pode ele pode atender um pobre, um necessitado, que não tem condições, né? Um advogado, por exemplo, uma pessoa que está com problemas, pode atendê-lo, né? Uma psicóloga pode atender uma pessoa carente, com problemas de perturbação. Então, Deus dá pra gente esses dons maravilhosos, né? Que já vêm de outras vidas. E para aquelas pessoas que reencarnam, que querem evoluir, querem crescer. Mas tudo, gente, tudo, para a gente ter a salvação do lado de lá, para a gente ir para um lugar bom, ter uma consciência tranquila, uma consciência leve, a gente tem que fazer caridade. De qualquer jeito, de qualquer forma. Porque um dia a gente também vai precisar dessa ajuda, né? Então, fica aqui as palavras do Evangelho, né? Que a caridade é o amor, somente o amor. Tudo que a gente fizer com amor, com boa vontade, a gente prospera, a gente cresce, a gente evolui, né? Fazer o bem para as outras pessoas, nada mais, nada menos a gente está fazendo para nós mesmos. E a gente se sente bem, feliz, não é? E ver os outros felizes. É isso. Então agora, que assim seja. E que eu passo agora a palavra para a nossa irmã Magda, para dar continuidade para nós. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus permaneça com nós hoje e por todo sempre. Que Jesus nos ampara, nos fortaleça. Que a nossa Mãe Maria Santíssima cubra com manto sagrado todos nós, né? Que ela nos abençoa, nos dê a calma, a paciência, o equilíbrio. Que ela abençoe todas as mães desse planeta Terra. Que aquele manto azul, que ela cubra todas as mães. Que dê para nós saúde, força,
paciência e muito equilíbrio para a gente dar conta da nossa família, criar os nossos filhos, que ela nos abençoa, nos dê a calma, que ela serene os nossos corações eternamente e que Jesus, a espiritualidade que nós estamos aqui muito bem amparados, os espíritos superiores, que a equipe espiritual que está aqui nesse momento trabalhando sem cessar para todos nós aqui necessitados, encarnados e desencarnados. Que todos que estão aqui nessa casa hoje, a gente sabe que vem em busca de uma bênção, de uma paz, de uma solução para os nossos problemas, de uma cura para nossas enfermidades. E todos nós temos, né, dores. Mas eu falo que as dores, até tem uma palestra aqui, que as dores é para a gente lembrar de Jesus. Quando a gente dói, né? Ai, Jesus, me ajuda, me alivia, né? Mas Jesus está atento, Jesus não desampara filho nenhum dele aqui nesse planeta Terra. Ele olha por todos, eu falo que o olho de Jesus é grande, ele atende a todos, acode e socorre a todos. Ele não deixa nenhum filho dele sequer desamparado. Basta a gente ter fé. A fé que transporta montanhas. Se a gente tiver fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, já é de uma grande avalia. A fé é que põe a gente de pé, é que ajuda a dar força para a gente carregar a nossa cruz. Pôr ela no ombro e carregar devagarzinho. E Jesus, ele não tem pressa, ele não cochila, ele não dorme. Mas vamos carregar a nossa cruz, vamos respirar, inspirar, pôr no ombro e levar no Calvário. Não vamos largar a nossa cruz no meio do caminho, não. Porque senão depois a gente tem que voltar e carregar. E voltar para pôr de novo no ombro, vai ser mais pesado ainda. Então vamos carregar devagarinho, devagarinho, dia por dia, hora por hora, minuto por minuto. Mas vamos pôr ela no ombro e carregar com a fé que Jesus pede tanto para nós. Tenha fé, tenha paciência, que a paciência é uma grande caridade. Vamos ter paciência com tudo, com todos, aquele que nos circula, aqueles que vêm, chega até nós pedindo ajuda, pedindo uma prece. Gente, é o evangelho de hoje. Fora da caridade não há salvação. Para nós sermos salvos, para nós chegar do lado de lá e ter um lugarzinho melhor, nós temos que preparar aqui. Não adianta nada eu querer passar pelo lado de lá e fazer a ruindade, não fazer o bem, não estender a mão para os nossos irmãos. Nós precisamos olhar para o outro, para o irmão, com um olho de piedade, para ajudar, fazer o bem, fazer caridade. Jesus pede tanto para nós, só isso, ele não pede, não exige muito da gente não, mas ele pede, faça caridade, que a caridade é que vai nos salvar. É fazendo o bem, sem olhar quem, estendendo a mão, que você mata a fome do irmão que bate na tua porta, pede um prato de comida, que você dê um agasalho para aquele irmão que está sentindo frio, que você tira um cobertor do teu guarda-roupa e dá para aquele irmão que está sentindo frio. Tem muito jeito de fazer caridade. É um bom dia tirado do coração, é um aperto de mão. Isso tudo é caridade. É isso que faz a diferença. É sentar com o outro irmão, dar atenção. Que às vezes senta perto da gente e está precisando de uma palavra amiga, de uma troca de ideia, daquela troca de energia. E busca a gente dar atenção para aquele irmão, ele está precisando. Vamos sentar, vamos ver o que pode ser feito. Vamos orar, juntar, fazer uma corrente de oração para aquele irmão. É isso que Jesus pede para nós no Evangelho dele. Vamos vivenciar o Evangelho de Jesus no nosso coração. Vamos fazer assim, uma limpeza no nosso coração. Limpar, nós, dona de casa,
Não é tão bom quando você vai, limpa, faxina aquela casa e limpa e deixa aquela casa cheirando gostoso, põe aqueles produtos de limpeza. Até areja, né? Quando você limpa a casa, que a casa está limpinha, é tão bom, a gente sente tão bem, né? Então vamos, da mesma maneira que nós fazemos a limpeza na nossa casa, primeiramente vamos fazer lá no nosso coração. Vamos tirar essas rapinas, ódio, mágoa, egoísmo, orgulho, avareza do coração. Dessa vida a gente não leva nada. A gente só leva o que a gente fez de bom na nossa bagagem. Porque quando a gente passar para o lado de lá, Jesus não vai te perguntar que escolaridade você tinha, que religião você tinha. Jesus vai te perguntar o que você fez de bom para os teus irmãos lá na terra. Lá vai passar um painel. Tudo que você fez de bom está anotado, mas o que fez de ruim também está anotado. Ele vai perguntar se enxugou as lágrimas dos teus irmãos lá na terra, fez o bem. Aí sim, isso que vai contar para nós do lado de lá. Vamos e aproveitar essa oportunidade, esse tempo que a gente está nessa existência, porque olha, já vivemos várias vidas, várias reencarnações, mas viemos nessa para a gente melhorar, para lapidar, pagar a nossa dívida, porque nós temos, prova, todos nós temos que pagar nossas provas. Esse mundo é de expiação e prova. Então, as nossas provas nós temos que pagar. Rindo, chorando, mas, olha, Deus, você pede para Deus, olha, eu quero reencarnar, eu quero voltar na Terra, mas eu quero melhorar. Eu não vou ser ruim do jeito que eu fui. Eu quero chegar lá, melhorar, evoluir. Eu não quero ser o que eu fui. Aí Deus sabe que você não vai dar conta de pagar aquela dívida, não. A dívida é grande, aí Deus ainda corta pela metade. Você nasce, outro corpo vem, começa a fazer tudo de novo, errar de novo. Mas você vai contraindo dívida. Por isso nós temos que pagar a nossa aqui devagarinho, devagarinho, com paciência, com calma. Olha, vem problema para nós? Vem. Vem dificuldade? Vem. Mas vamos pedir a Deus que ajude nós a solucionar os problemas. Pede a Jesus. Vai para um cantinho, vai para o seu quarto, vai lá, faz aquela prece. Mas a prece é tirada do coração, não é tirada dos lábios. Falou, mestre amado, me acode, me ajuda, eu preciso de ajuda, eu estou passando por isso, por aquilo. O Senhor me ajuda? E dirige um Pai Nosso para Jesus. Olha, a gente até sente, ele vem sereno, acalma o nosso coração. Quando vê, você resolve aquele problema numa facilidade, aí você fala assim, obrigado, Jesus, venci, consegui. Deus me pague, Jesus, por tudo. Nós temos muito que agradecer a Jesus por tudo, pela nossa vida, pelo que a gente está passando. Tudo nós temos que agradecer a Deus. Não podemos esquecer do nosso amado Mestre Jesus. Ele é o nosso modelo. Ele é o médico dos médicos. Ele é o governador do mundo. Jesus é sábio, Jesus é poderoso, ele carrega todo mundo no colo, ele não deixa nenhum filho dele desamparado. Somos obreiros do Senhor, ele pede para nós, tão sereno, tão tranquilo, faça o bem, faça a caridade, sem olhar quem. É isso que Jesus quer de nós. Vamos limpar o nosso coração. Vamos ser mais caridosos. Vamos estender a mão para aquele que está caído no chão e precisa da nossa mão. Vamos levantar aquele irmão. Jesus pede para nós isso. Nós temos que rezar 25 horas. Olha, muito choro e ranger de dente.
muito derramamento de sangue nessa terra, muita coisa triste. Aí que Jesus pede para nós, ore com o coração, faz aquelas preces, porque o planeta Terra está precisando da nossa energia boa, das nossas preces, das nossas vibrações, entrar em sintonia, mas com bom pensamento. O nosso Pai Nosso tirado do fundo do coração, não precisa nem mais. O Pai Nosso, aquela prece do Pai Nosso, ele fala tudo. Ele fala tudo que nós precisamos no Pai Nosso. Então, gente, ore com fé, que os tempos estão chegando. Olha, a gente está vendo aí, ó, tanta coisa que acontece. Olha, o tanto que o ser humano está mal. Olha esses fogo para fora daqui, tudo pegando fogo. Quanto de criação morreu, quanto de passarinho, quanto de... Que dó que a gente fica. Tudo pela mão do homem. Oh, meu Deus. Quando que o ser humano, se nós não pôr Jesus no nosso coração, se nós não fazer as nossas preces, nós não chegamos em lugar nenhum.